Olá, amigos do AgroVerdades. Hoje nós vamos continuar aqui com o AgroResenha. Tá? Dessa vez nós não vamos apresentar dados de uma dissertação, de uma tese, em função de vários questionamentos que nós temos recebido nas redes sociais. A gente está vivendo um momento de arroba barata, e aí a primeira coisa que as pessoas passam a questionar é o seguinte: suplementar vale a pena? AgroVerdades apresenta AgroResenha, um oferecimento Asbram, Associação Brasileira das Indústrias de Suplementos Minerais. E aí eu tenho feito para as pessoas uma conta grosseira, tá? Que inicialmente eu gostaria de deixar muito claro que não se trata de uma análise econômica detalhada com todos, né, os itens e parâmetros que a gente precisa para fazer uma análise econômica. É uma conta mais simples possível para que as pessoas reflitam se suplementar vale a pena ou não. Tá? Obviamente que a pessoa precisa de, após assistir esse vídeo, ela precisa de procurar um técnico, fazer contas, aprofundar mais. Mas isso que eu queria mostrar para vocês é essa conta que eu considero uma conta grosseira. Tá? Então vocês imaginem uma pessoa com um lote de 2.000 garrotes pesando 12 arrobas. Tá? Eu coloquei um preço e também um preço, todos podem discutir aí se vai pôr o preço maior ou menor, cada um na sua região faz o preço. Eu coloquei um preço de R$3.000 num garrote de 12 arrobas. Daria um total, então, de R$6 milhões investido em 2.000 garrotes de 12 arrobas. E aí, a conta que eu tenho feito para os produtores é o seguinte: se esses animais estiverem no pasto por 6 meses, tá, sem ganhar peso, eu falo, é como se você tivesse 6 milhões na sua conta bancária parado em nenhuma aplicação. Quem arriscaria a fazer isso? Quantas pessoas têm coragem de deixar 6 milhões parados, né, numa conta bancária? De início seria isso. Só que quando a gente trata de bovinos, tá, ele, além de não render, né, se ele não estiver ganhando peso, ele vai ter um custo. E é isso que nós vamos mostrar para vocês. Se nós considerarmos, né, que uma aplicação com rendimento de 12% ao ano, ou seja, 1% ao mês, a gente teria, tá, nesses 6 meses, um rendimento de 6% em cima de 6 milhões de reais, que é o valor dos animais. Isso daria um valor de 360 mil reais, que se nós dividirmos pelos 2.000 animais, para cada animal a pessoa deixou de ganhar 180 reais. Mas o problema que a gente faz a conta para o produtor e que a gente chama atenção é o seguinte: é que esse animal, ele estando lá por 6 meses, ele tem o custo mais caro de você manter o animal, é o que nós chamamos de mantença, é o que ele consome de alimento para não ganhar nada, tá? Então você teria que colocar pelo menos o custo desse pasto. E aí, eu peguei aqui um valor de aluguel de pasto, eu não fiz o custo de quanto que custaria uma pastagem. Falei, vamos trabalhar com aluguel de pasto. E eu assumi um preço de R$70 por cabeça por mês. Tem região que pode ser mais barata, tem região, acho que a maioria, você não consegue alugar pasto a R$70 para um animal de 12 arrobas, mas vamos considerar R$70 por mês. Isso aí daria, gente, em 6 meses, né, que seria R$70 vezes 2.000 cabeças, durante 6 meses, daria um valor de R$840 mil de aluguel de pasto para essas 2.000 cabeças durante 6 meses. Se nós somarmos com o pasto, né, que eles consumiram para não ganhar nada, mais
os 360 mil reais, que foi o que ele perdeu por o dinheiro estar lá parado, daria um prejuízo aí para ele de 1.200.000 reais. Se nós pegarmos 1.200.000 reais e dividirmos por 2.000 cabeças, a gente vai ter 600 reais por cabeça. Então, um indivíduo que tem 2.000 garrotes durante 6 meses, onde não tem condição, pastagem seca, sem suplementação, e esse animal não está ganhando nada, ele vai passar 6 meses com o mesmo peso, esse indivíduo, para cada animal, ele perdeu 600 reais. Se nós considerarmos um arroba, eu vou pôr aqui um arroba de 250 reais, tá? No final, ele precisaria de produzir 600 reais, equivalem a 2,4 arrobas, tá? Ou seja, pensando numa condição de fazenda, o que é que vai acontecer, tá? Esse foi o aluguel que ele pagou. Eu digo o seguinte, que é um estacionamento. É o estacionamento mais caro. É como você parar um carro no estacionamento de um aeroporto e viajar um mês. Na hora que você voltar, o carro não saiu do lugar e você vai pagar uma taxa bastante alta. É o preço que o fazendeiro paga por ter essa sua máquina de produzir parada, tá? E aí, gente, nós temos que fazer uma conta seguinte: quando chegar no período chuvoso, o cara fala, agora tudo vai melhorar para mim, porque meu animal vai ganhar peso. Não, ele vai ganhar peso. Mas a primeira coisa que ele precisa de lembrar é que ele tem uma conta de 2,4 arrobas que ele tem que pagar da seca. Então ele tem que primeiro ganhar 2,4 arroba para pagar o aluguel, tá? O juro que ele perdeu, para depois ele começar a produzir. Então, se nós pegarmos 2,4 arrobas, vai dar algo em torno de 30 quilos, tá? Que seria 2,4 arroba vezes 30 quilos. Aqui eu estou calculando arroba é o valor dividido por 2 vezes 15, né? Então eu já estou pondo 2 vezes 15, 30, para me achar quantos quilos de peso vivo. Eu estou considerando que esse animal entra com 50% de rendimento, termina com 50% sem alteração nesse parâmetro aí, nesses 72 quilos de peso vivo que equivale. 72 quilos é o que ele precisa para pagar o aluguel. E aí, gente, se nós pegarmos, durante a seca, ele criou um débito para ele de 72 quilos que ele precisaria de ganhar para pagar o aluguel do pasto e para pagar os juros de 6% nesses 6 meses. Então, aí ele precisa de 72 quilos dividido por 180, 400 gramas. Então, durante os próximos 6 meses, todo dia, tudo que ele ganhar, todo dia, 400 gramas é para pagar os 6 meses que ele não produziu nada. E aí eu pergunto para vocês, tem dúvidas que é necessário suplementar? Então, a suplementação, tá? Ela não pode ser feita uma conta, eu gasto tanto. E o aluguel do pasto? Tá? Quanto é que ficou? Quanto que custa? Se você não tivesse esses animais lá, você ia alugar a 70 reais, você ia ter 840 mil. E você põe boi e passa 6 meses, os bois consumindo aquele pasto e não te retorna nada de produção. Então você vai ter que pagar essa conta. E aí o que é aquilo que nós estamos dizendo? Nos próximos 6 meses, né, vamos supor que esse animal ganhe 700 gramas por dia. Mas, na verdade, o que é do produtor desses 700? São só 300 gramas, tá? São só 300 gramas. Porque 400 é para ele pagar a conta da seca. E aí, vocês acham que é viável o indivíduo, né, produzir nas águas para, a cada 700 gramas de ganho, ele tirar 400 para poder pagar a conta da seca? Por isso que a média de produção de arrobas no Brasil é tão baixa, tá? Porque você tem que produzir nas águas, a produção
das águas, mais pagar o débito da seca. E aí, na hora que você faz a média, né, se você tiver um ganho médio de 600 gramas, na verdade, do ano vai ser só 300, porque metade é para poder pagar uma conta lá de trás. E aí, gente, então a gente tem um saldo diário, como eu estava dizendo, de 300 gramas por dia. Bom, uma outra coisa, pessoal, que me chama muita atenção é, às vezes, essa relação que as pessoas fazem quando vão trabalhar com suplementação, de fazer quanto você gasta com suplementação e quanto que o animal ganha de peso. E aí você faz uma conta simples de ver se foi efetiva ou não a suplementação. A gente, quando vai trabalhar em suplementação, a gente precisa entender que, em suplementação, perder pode ser o mesmo que ganhar. E eu vou tentar explicar isso aqui para vocês, para que vocês possam concordar ou discordar de mim. Então, um exemplo, né, de uma suplementação de 3 gramas por quilo de peso corporal, durante um período da seca, eu estou pondo um período de seca de 6 meses ou 180 dias. Daria, se a gente pensar num animal de 250 quilogramas de peso vivo, estou assumindo um suplemento proteico a R$ 2,20 o quilo, um ganho médio diário de 300 gramas ou 0,300 quilos de peso vivo, e um consumo, né, que é 250 vezes 3 gramas por quilo de peso corporal, 750 gramas de consumo diário por animal de suplemento. Se nós fizermos a conta, 750 gramas vezes, né, 2,20 vai dar um custo diário de R$ 1,65 por animal por dia. Se a gente assumir 180 dias de suplementação, é R$ 1,65 vezes 180, nós teremos um gasto com suplemento de R$ 297 por animal no período de 6 meses ou 180 dias. Então, o custo com suplemento durante 180 dias, 297. Vamos pensar num ganho de peso de 300 gramas. Durante 180 dias, a gente vai ter um ganho de peso de 54 quilos, tá? De peso vivo. 54 quilogramas de peso vivo dividido por 30, para me achar em arrobas, dá exatamente 1,8 arrobas, tá? Que esses animais ganharam nesse período de 6 meses. Se nós assumirmos uma arroba de R$ 250, e aí, gente, obviamente que cada um pode repetir a conta com um ganho de peso diferente, com preço de suplemento diferente, com preço de arroba diferente. No final, vocês vão ver que a coisa é muito parecida. Se você assumir 1,8 arrobas vezes R$ 250, a gente teria uma produção de R$ 450. E aí, gente, nós gastamos R$ 297 com suplemento e os animais apresentaram um ganho em arroba de R$ 450. Pensando só nessa conta, poderia estar até ajustado, mas nós precisamos de lembrar aquilo que nós falamos anteriormente, que esse animal ele ficou no pasto, e esse pasto tem um preço, tá? Se nós assumirmos um aluguel de pasto de R$ 50, tá? 6 vezes 50 vai dar R$ 300, tá? R$ 300 mais o gasto com o suplemento de 297, tá? Eu tive, na verdade, um gasto com esse animal, tá, de R$ 597. Se eu pegar essa produção em arrobas de R$ 450 e subtrair os R$ 597, que foram 300 de aluguel de pasto e 297 de suplemento, tá? Eu vou ter o quê? Um prejuízo de R$ 147, tá? Por animal.
Aí alguém pode chegar para mim e dizer o seguinte: não estamos dizendo, nós não dissemos que dá prejuízo? E aí, gente, eu vou para uma segunda pergunta. E imagina aquela pessoa que teve a opção, falou assim, não, eu não vou suplementar e perder 147. O que aconteceria com ele? Se ele não suplementar, qual vai ser o ganho de peso dos animais? Numa pastagem, por exemplo, um braquiarão aí diferido. Eu não vou nem colocar que vai perder peso, mas ele não vai ganhar. No máximo, ele vai se manter, né? E se ele se manter, ou seja, ter um ganho de peso zero, mas ele tem o aluguel de pasto, que nós já comentamos anteriormente. E aí, quando você vê esse ganho de peso, esse aluguel de pasto, é R$300. E aí a pessoa tem que escolher. Ou ele suplementa e perde R$147, tá? Adianta 1,8 arrobas já para o período, para o próximo período, ou ele toma um prejuízo de R$300 não suplementando. Então a escolha é: ou você perde R$300, ou você perde 147, mas já coloca 1,8 arrobas nesse animal. E o que é mais importante, gente, é para ele colocar 1,8 arrobas nesse animal no período chuvoso, ele vai gastar 90 dias. O que isso quer dizer? Tá? Que ele vai, na verdade, tá? Ele vai assumindo um ganho de peso de 600 gramas nas águas. Ou seja, metade do próximo período já vai estar comprometido, tá, em compensar essa 1,8 arrobas que ele deixou de produzir, tá, na seca com a suplementação. Então, a gente tem que entender, tá, olhar a suplementação por vários aspectos e você adiantar 90 dias na vida desse animal, tá? O que representa lá, de novo, a economia de pasto lá na frente. Ou pode ser decisivo para você jogar esse animal numa categoria de boi China ou não. Então, suplementar precisa de olhar por inúmeros fatores. Se nós falarmos de fêmea, antecipar a primeira a idade, a primeira prenhez. Então, tem inúmeros fatores, tá? A função nossa aqui hoje é criar uma discussão sobre esse tema suplementar, suplementação, e sair dessa mesmice de gasto com suplemento versus ganho de peso, encerrando a conversa por aí. É muito além disso. Esse foi mais um AgroVerdades, passando o agronegócio do Brasil a limpo. AgroResenha, um oferecimento Asbram, Associação Brasileira das Indústrias de Suplementos Minerais.